Olá, meu nome é Fernando e seja bem-vindo a mais uma edição do podcast a ser nomeado. Nesse episódio falaremos sobre o resultado da eleição americana, falaremos também sobre os próximos passos tanto para Joe Biden quanto para o presidente Trump e também falaremos sobre o que acontecerá na política americana de agora em diante. Antes de começarmos, peço que vocês sigam o canal no YouTube, ativem o sininho para notificações, deixem a sua avaliação no Apple Podcasts, nos sigam no Spotify e fiquem atentos para os novos conteúdos em qualquer plataforma. Bom, antes de começar, acho necessário dizer-lhes por que eu não fiz um podcast acerca desse assunto antes. Mesmo eu tendo uma razoável certeza acerca do resultado, eu preferi esperar os finalmente da eleição americana, porque o presidente Trump tem se demonstrado imprevisível e um manipulador de primeira ordem. E o que ele fez foi basicamente uma grande performance de gaslighting. Gaslighting, traduzindo para o português, é esqueiragem, ou seja, eles jogaram tanta coisa na mídia, tanta conspiração, simplesmente para manipular as nossas mentes, a nossa opinião, de forma que a gente não pudesse confirmar aquilo que a gente intimamente sabia. Mesmo eu já conversando com os meus colegas, conversando com os meus familiares, já considerando o resultado da vitória do Biden, eu ainda mantinha uma opção aberta no caso do presidente Trump obter sucessos nos seus apelos jurídicos, nos seus questionamentos jurídicos, que eu preferi não tecer nenhum comentário acerca desse assunto até a maioria desses apelos se resolverem e nós termos algum tipo de segurança sobre o assunto. Bom, vamos fazer um panorama geral sobre as eleições americanas. Joe Biden foi escolhido como candidato pelo Partido Democrata por algumas razões. A primeira razão é porque Joe Biden é um nome forte no Partido Democrata há um bom tempo. Ele é um político de carreira que está trilhando a vida política há mais de 30 anos, desde seus 30 e poucos anos, desde os anos 70, ele já é um político no estado do Delaware e Joe Biden já trilhava o seu caminho no Partido Democrata desde aquela época. Segundo, Joe Biden sempre foi o candidato que, para o eleitorado da Pensilvânia, teoricamente seria o candidato mais popular. O eleitorado da Pensilvânia é um eleitorado mais conservador. Então, Joe Biden, sendo um homem branco, católico, pai de família, era um candidato que naturalmente apelaria mais às sensibilidades do eleitorado da Pensilvânia, mais que outros candidatos que o Partido Democrata provavelmente poderia produzir. Então,
essa foi uma escolha direcionada já pensando em votos na Pensilvânia. E por último também o fato de Joe Biden ter sido o vice-presidente de Barack Obama. Então, o establishment democrata estava na mão de Joe Biden. Ele era o favorito daquele partido a ser indicado. Especialmente nessa conjuntura com os Clinton sendo carta fora do baralho. Isso posto, os democratas, desde que a Hillary Clinton perdeu a eleição em 2016, começaram com uma história de que o Joe Biden estava experimentando o que eles chamam de cognitive decline, de que a mente dele já estava em declínio. Se aproveitando do histórico dele de ser gago, se aproveitando da velhice dele. Os próprios democratas começaram a empurrar na mídia essas histórias de que a mente do Joe Biden estava em declínio. Não foram os republicanos, não foi o presidente Trump que inventou essa história de que o Joe Biden é gaga ou de que ele nem sabe onde está. A história do Sleepy Joe. Não, quem inventou isso, quem começou essas acusações, quem começou essas histórias foi o próprio establishment do Partido Democrata, com o objetivo de fortalecer outros candidatos que não conseguiram se fortalecer o suficiente para disputar a corrida pela Casa Branca. Bom, durante esse ano, com a péssima administração da economia e da pandemia conduzida pelo presidente Trump no que tange a comunicação, no que tange a ser um líder, por quê? Olha só, para uma figura como Trump e uma figura como Bolsonaro, é muito mais fácil você seguir a escola do Ronald Reagan. O Ronald Reagan, nos anos 80, popularizou uma coisa que, teoricamente, seria um absurdo, que é o quê? Você criticar o governo fazendo parte do governo. Então, o Ronald Reagan, sendo presidente dos Estados Unidos, falava que não, o governo que é o problema. Olha só, como pode o presidente falar que o governo é o problema? E foi assim que o Ronald Reagan se elegeu por 2 mandatos como presidente dos Estados Unidos. É muito mais fácil para essas figuras simplesmente apontar problemas. Você acusar é muito mais fácil, porque você simplesmente necessita apontar um problema sem apresentar uma solução. Porque você não é um incumbente. Você não está no cargo. Quem está no cargo precisa resolver o problema. E você não estando no cargo, você tem o luxo apenas de acusar. E para essas figuras que estão em eterna oposição às normas, ao sistema que existe há muito tempo, ao sistema em vigor, é muito mais fácil você ser um opositor. Por quê? Você não precisa apresentar uma solução e você simplesmente precisa apontar aquilo que você julga ser errado, certo? Agora, uma vez que você é eleito,
aí muda de figura. Por quê? Agora você tem que liderar. E ser um líder é muito mais difícil. E é aí que nós vemos as fraquezas dessas figuras. Nós vemos que essas figuras não estão preparadas para liderar no ambiente que elas foram colocadas como líderes. Um líder não tem que só saber o que precisa ser feito para restaurar uma situação. Ele precisa também saber como fazer. Então, qual que é a diferença básica entre Donald Trump e Barack Obama? A diferença básica é o quê? Que Donald Trump, tendo uma herança de seu pai e criando sua própria empresa, criando seu próprio império, sendo esse império justificável ou não, correto ou não, não é isso que eu estou abordando, mas ele criando o seu próprio império, sendo chefe a vida inteira, ele nunca foi um operador. O que eu quero dizer com essa palavra operador? Ele nunca fez parte da engrenagem. Então, se você nunca foi parte da engrenagem, você não sabe, como diz o ditado, como a linguiça é feita. Você não conhece aquelas pessoas que estão diretamente envolvidas no funcionamento da máquina. E aquilo te prejudica. Por quê? A máquina, o sistema, é um organismo vivo, com regras especiais, independentes das pessoas que estão lá. O sistema funciona por regras próprias. E se você coloca pessoas alheias a essas regras, que não conhecem essas regras e não conhecem as pessoas que conseguem jogar com essas regras, você não consegue operar dentro desse sistema. E aí que você vê um governo que fica ou acéfalo, altamente improdutivo, ou governando na base de medidas provisórias ou decretos presidenciais, como foi Donald Trump. Então, na administração da pandemia, faltou ao Donald Trump gente aliada a ele que soubesse operar dentro do sistema, que não só fizesse o que ele queria, mas também que soubesse jogar dentro do sistema. Ora, mas ele tinha a maioria no Senado. Mas os senadores nunca foram realmente aliados do Donald Trump, mesmo sendo do Partido Republicano. Por quê? O Donald Trump, como o Ronald Reagan, não se via como uma figura estritamente partidária. O Donald Trump, como vários políticos americanos, e aqui eu posso citar como o Arnold Schwarzenegger chegou a ser governador da Califórnia, por exemplo, entre outros. Eles não se veem como figuras do partido. O partido, e do lado democrata, como Michael Bloomberg foi também, o partido é simplesmente um veículo que essas pessoas utilizam para chegar no cargo do poder executivo, certo? Então,
o Donald Trump nunca se viu a serviço do Partido Republicano. E os senadores republicanos nunca se viram como aliados do Donald Trump em Washington. Fora de Washington, no jogo político, no jogo midiático, ninguém ia ter coragem de contrariar o Donald Trump, até porque a figura magnética que é o Donald Trump, todo o carisma que ele tem, todo o charme que ele exerce sobre a base eleitoral, nenhum político republicano que ousasse o contrariar ficaria em bons termos com seu próprio eleitorado, ainda mais em ano de eleição, precisando de votos. Então, nenhum político republicano ousaria contrariar o Donald Trump ainda mais esse ano. Só que o que vimos? Por causa disso, o Donald Trump se isolou mais ainda. Porque ele não tinha nenhum operador no sistema. Quem que ele escalou nessa função? Ele escalou o Jared Kushner, que foi um amador nesse jogo. O Jared Kushner foi amador nesse jogo. O Jared Kushner tomou goleada tanto dos senadores republicanos quanto da Nancy Pelosi. E aí, na hora de liderar, na hora de tomar as medidas que salvariam os Estados Unidos da ruína econômica, o presidente Trump ficou de mãos atadas. Tanto que os primeiros cheques de... eu estou chamando porcamente aqui de auxílio emergencial para utilizar um termo equiparável ao nosso, foram muito bem-vindos pela população. Foi uma política de extremo sucesso. E aqueles cheques que foram diretamente para o povo com o nome do Donald Trump foram responsáveis por levarem vários latinos a votarem pelo Donald Trump em estados como o Texas, no Vale do Rio Grande, que é ali perto da região da fronteira com o México, que são pessoas que os democratas achavam que o Donald Trump não iria ter ganhos. Eles achavam que poderiam vencer o Texas com base nesses votos. Mas na hora de ter uma segunda rodada de estímulos, nem o presidente, que primeiro não queria, depois queria, nem os seus operadores tiveram a habilidade política de, primeiro, conseguir que os democratas passassem uma legislação que eles considerassem adequada na Câmara e depois de convencer o Mitch McConnell no Senado a passar qualquer coisa que aumentasse mais ainda o nível do déficit americano, mesmo sendo algo que flagrantemente ia trazer a vitória por goleada por Donald Trump. Isso ia ser, assim, o fim do Joe Biden. Se eles tivessem mais uma rodada de estímulo econômico, o Donald Trump ia ganhar facilmente essas eleições. Facilmente. Agora, os democratas apostaram em política identitária e tiveram a vantagem de que
a superexposição do Donald Trump fez campanha por si própria. Durante vários dias, nos meses de julho, agosto e no começo da pandemia, ali em abril, maio, junho, enquanto o número de casos estava seríssimo no estado de Nova York, tal, enquanto Donald Trump perdia tempo com bravatas, sugerindo que talvez pudéssemos injetar Clorox nas pessoas, dando esperanças falsas, chamando empresários da iniciativa privada, falando que o Google ia implementar um programa de contact tracing, que o Walmart ia abrir o estacionamento para fazer testes de Covid para a população, tal, com as suas ações midiáticas, e a situação não melhorava, o Joe Biden não teve que fazer campanha, porque aconteceram os incidentes do George Floyd e do Jacob Blake. E os democratas puderam simplesmente se aproveitar dessa situação com a aposta que eles fizeram em política identitária. Apostando em política identitária e sabendo que o Donald Trump inevitavelmente iria escorregar em alguma coisa nesses incidentes, como de fato ele escorregou, que foi quando, para tirar uma foto com uma Bíblia sagrada, ele utilizou as forças de segurança, se eu não me engano, não sei se foi a SWAT de Washington, para tirar protestantes do Lafayette Park, para tirar uma foto em frente à igreja de St. John's Episcopal Church, que é a igreja que o presidente dos Estados Unidos tem acesso secreto via um túnel da Casa Branca, para tirar uma foto na frente da igreja com uma Bíblia, e ele acabou tirando foto com essa Bíblia de cabeça para baixo. Então, assim, mostra o completo... a figura alheia que o Donald Trump é a qualquer religião, a qualquer coisa que não tenha a ver com a pessoa Donald Trump. Ele não se importa com isso. Ele não é um presidente que governa pautados em princípios religiosos ou princípios ideológicos. A ideologia do Donald Trump é ele mesmo. Então, se algo não fortalece ele mesmo, ele não considera isso valioso. Ele só considera valioso as coisas que o fortalecem. Então, inevitavelmente, se fosse como esses incidentes iam enfraquecer as suas pautas governamentais, a pessoa Donald Trump, a forma que ele fala com as pessoas, quem ele representa, obviamente ele ia escorregar. O fato que ele propôs que o exército americano fosse enviado para cidades para tomar conta dos protestos, os americanos ficaram horrorizados com isso. Então, esses fatos, fora a má administração da crise do coronavírus, foram minando a posição do Donald Trump e foram fazendo campanha para o Joe Biden sem ele precisar ele mesmo de fazer campanha. E com isso, com o aprofundamento dessas posições, chegamos no desempenho desastroso de Donald Trump no primeiro debate.
naquele primeiro debate, ele simplesmente não deixava Joe Biden falar, interrompendo o candidato democrata a cada 2,5 segundos, por assim dizer. Foi uma performance beirando o absurdo. E claro, não sei se isso foi algo que foi uma estratégia pensada pelo próprio Donald Trump ou se isso foi uma estratégia combinada. Tudo indica que foi o próprio Donald Trump que entendeu que essa fosse a melhor estratégia. Mas não, essa estratégia deu muito errado. Muito errado. Detalhe, os debates nesse ano que a maior parte das pessoas estão em casa, forçadamente, ou por desemprego ou por quarentena, quebraram recordes. Portanto, era essencial que para a população que era mais provável a ter um alto índice de comparecimento nas eleições, que eram velhos e adultos, que coincidentemente foram as pessoas mais afetadas pelo coronavírus, o presidente tinha que ter um bom desempenho no debate e ele foi patético. Ele foi pífio, especialmente naquele primeiro debate. E dali em diante, a campanha do Donald Trump deu uma degringolada. Não só porque ele pegou o coronavírus e não pôde participar do segundo debate, mas também porque a situação do auxílio emergencial dos cidadãos foi se arrastando pelo Senado. Os senadores republicanos foram dizendo que não iam passar. Tanto que não saiu até hoje nenhum recurso a mais para os americanos. Então, para o ano que vem, muitos americanos estão se encontrando numa situação desesperadora, certo? No último debate, tradicionalmente, o tópico é política externa. Só que como o segundo debate foi cancelado porque o Donald Trump pegou coronavírus e teve que ser hospitalizado, a moderação do debate decidiu que aquele debate fosse um debate sobre política interna, certo? E o desempenho do Donald Trump foi muito melhor, simplesmente porque ele respeitou o tempo de fala. Simplesmente por isso. Isso elevou a opinião do público acerca do Donald Trump. Foi como se o público confiasse nele de novo, como esse cara não é só como se fosse, ele não é só um menino ingrato aqui que fica fazendo um escarcéu. Não, ele talvez seja um adulto maduro. Eu vou confiar nele, porque eu acredito nas coisas que ele fala, certo? Aí chegamos à eleição. A eleição sempre ia ser algo contestado. Desde as primárias, a eleição dos Estados Unidos estava experimentando problemas de organização, especialmente em estados como a Geórgia. Com a redução de locais de votação, com a redução de mesários, de staff, de contagem de staff, de presente
no momento da votação presencial, porque é um staff já mais velho, são pessoas idosas que sentem-se no dever com a democracia. É esse o pessoal que se voluntaria para fazer uma eleição acontecer lá nos Estados Unidos, e esse pessoal faz parte da população de risco, portanto, eles não poderiam participar da eleição. E na Geórgia, para piorar, eles mudaram o sistema de votação esse ano. Não o sistema que você faz o seu voto, mas eles mudaram a cédula, eles mudaram a forma de contar o voto. Aí o que aconteceu? Já nas primárias, o Partido Democrata levantou uma acusação de que o staff eleitoral não tinha sido treinado apropriadamente. Não tinha sido treinado apropriadamente pelo secretário de Estado, que foi indicado pelo governador Brian Kemp, republicano. Os dois são republicanos. Então, nota-se uma suspeita de uma estratégia num estado que sempre foi um baluarte republicano, que esse ano estava dando grandes demonstrações de se mudar para uma orientação democrata, de que o aparato de Estado republicano ia fazer de tudo para que vários votos não fossem computados ou contados, certo? Desde as primárias. Porém, qual foi a estratégia assumida pelo Partido Democrata? Não, o voto pelo correio é uma disposição garantida por lei na maior parte dos estados Unidos. O único estado que não permitiu voto pelo correio foi o Texas. O único estado que não permitiu voto pelo correio foi o Texas. Portanto, tendo essa disposição pela lei, o Partido Democrata falou: não, vocês precisam, nosso eleitorado, se manter seguros. Utilizem-se desse benefício. Votem pelo correio. Verifiquem essas regras, que cada estado tem as suas regras de como votar pelo correio, e votem pelo correio. Por exemplo, vamos aqui falar de algumas regras de votação pelo correio. Tem alguns estados que você precisa colocar. Seu voto dentro de 2 envelopes. Por quê? Se você colocar dentro de um envelope, daqueles envelopes brancos, se uma pessoa colocar aquele envelope contra a luz, talvez ela possa ver quem você está votando, e aquele voto pode ser considerado falsificado, aquela pessoa pode não computar seu voto, portanto, aquele voto não é considerado um voto legítimo. Em alguns estados isso está na lei. As pessoas têm que aderir a essa forma. Em outros estados, na sua cédula de voto pelo correio, tem que ter a assinatura de 2 testemunhas, certo? Só que o que acontece? Por desconhecimento, por uma falta de divulgação, por N razões,
N razões. Diversas pessoas não respeitaram 100% dessas regras. E foi nesses votos que toda a contestação do Donald Trump pós-eleição foi feita. Por quê? O que aconteceu? Aconteceu um cenário que os pesquisadores chamaram de névoa vermelha. O que era a névoa vermelha? No dia da eleição, quem ia comparecer em grandes números iam ser os republicanos. E os republicanos iam ganhar o voto do dia da eleição. E isso os pesquisadores falaram que isso ia dar uma falsa percepção de vitória. Falsa percepção de vitória. Só que com a apuração dos votos pelo correio, e essa apuração demorando dia após dia, essa névoa ia se dissipar. Então os votos, a percepção de uma vitória vermelha, vermelho sendo a cor do Partido Republicano, ia se na verdade ver que foi um resultado azul, a cor do Partido Democrata. Então essa névoa vermelha ia se dissipar de qualquer jeito. Porém, com a personalidade do Donald Trump, ele se ligou a essa névoa vermelha e fez toda a contestação dele baseado nisso. Baseado nesse cenário de névoa vermelha. Certo? A partir daí, a campanha do Donald Trump foi contestando uma pequena quantidade de votos por jurisdição, por condado. E na maioria desses casos, os juízes ou iam simplesmente rejeitando os processos sem resolução de mérito, ou resolvendo, sentenciando os processos contra o Donald Trump numa sentença chamada de sentença com prejuízo, o que impossibilitava o Donald Trump, a campanha do Donald Trump, de recorrer. Que é o quê? Uma sentença em que o juiz dizia: esse processo aqui tem tão pouca prova que você não tem nem como recorrer desse processo. Por quê? No mundo real, fora da mídia, fora do YouTube, fora do WhatsApp, quando você tem que fazer uma alegação, quando você tem que fazer uma representação jurídica de fraude lá nos Estados Unidos, um advogado não pode simplesmente pegar essas provas supostamente existentes e dizer para o juiz: tem indícios aqui, hein? Tem indícios aqui, hein? Se essas provas não forem produzidas, esses processos acabam sendo rejeitados pelos juízes. E os advogados, para não perderem as suas licenças, eles têm que dizer isso para o juiz. Eles têm que dizer que eles não têm provas de fraude. Por exemplo, tem um célebre caso que um dos processos na Filadélfia era que os auditores republicanos não foram permitidos acesso com uma proximidade suficiente das pessoas que estavam contando os votos, certo? Aí o juiz perguntou, assim, de bate-pronto para o advogado da campanha do Donald Trump: tá, mas quantas pessoas vocês tinham na sala
auditando a contagem. Aí o advogado da campanha falou: tinha um número de não zero pessoas na sala. Tinha um número de não zero pessoas na sala. Ou seja, tinha republicanos na sala. O advogado usou uma linguagem mais rebuscada para dizer que tinham pessoas sim auditando a contagem. Ou seja, esses processos que a campanha do Donald Trump fez, foi simplesmente para tentar viciar o processo de contagem, o processo de certificação da contagem dos votos. Certo? Foi simplesmente para isso. Foi só para manipular, para esqueirar, volto para a esqueiragem do começo do podcast, a mente dos apoiadores do Donald Trump, para eles continuarem com essa crença inabalável de que essa eleição foi completamente corrupta e roubada. De que isso foi uma manipulação. Sendo que flagrantemente não foi. Foi simplesmente uma derrota. A derrota nos vários condados não foi por muito. Foi uma derrota bem próxima. Era para o Joe Biden ter vencido por muito. Por muito mesmo. Assim, se as pesquisas estivessem certas, a goleada do Joe Biden seria histórica. Mas acabou que, se você juntar a quantidade de votos mesmo pela qual Joe Biden ganhou, acabou sendo uma margem até que saudável. Não vou dizer que foi uma margem enorme, mas foi uma margem saudável, uma margem boa, uma margem segura. Se você for computar o número de votos, foi uma margem maior de votos populares que a Hillary teve sobre o Donald Trump. Então, esses processos são simplesmente a tentativa do Donald Trump de viciar, de botar pressão nos certificadores dos votos. E como nisso ele não está obtendo sucesso, por quê? As pessoas encarregadas de operar o sistema eleitoral estão comprometidas com a integridade do sistema eleitoral americano. O que ele está fazendo? Ele já entendeu que ele vai ter que sair da Casa Branca e ele está fazendo de tudo para dificultar o primeiro ano do Joe Biden em todas as frentes possíveis. E agora eu vou listar algumas coisas que estão sendo feitas que vão dificultar pautas do Joe Biden para esse primeiro ano. Primeira coisa, a inauguração, a posse do próximo presidente dos Estados Unidos está marcada para o dia 20 de janeiro. Dia 19 de janeiro tem um grande leilão de concessão de exploração de gás natural no Ártico. Olha que absurdo, eles querem abrir o Ártico para exploração de gás natural e petróleo. Por quê? Não só porque o Ártico é rico em gás natural e em petróleo, não só para dificultar a implantação da pauta ambiental do Joe Biden, certo? Mas também para fazer frente diretamente à exploração de gás natural e petróleo que os russos já estão fazendo ali no Ártico. E o Donald Trump queria ter feito isso antes. Só que pela inabilidade da própria administração dele para finalizar
todo o processo regulatório que eles precisam para marcar um leilão de áreas de concessão, a primeira data que eles conseguem marcar esse leilão é dia 19 de janeiro, o dia antes da inauguração do próximo presidente dos Estados Unidos. E há um sério questionamento na comunidade financeira e de energia se alguém vai participar desse leilão, porque o estoque de petróleo ao redor do mundo é enorme por causa desse ano. Esse ano, muito menos petróleo foi consumido, muito menos petróleo foi comprado e, portanto, essa exploração, o break-even dela, o barril do petróleo precisa estar a $80 o preço dele. Hoje o barril do petróleo está cotado por volta de 45, 42 dólares. Esse ano o barril do petróleo já esteve cotado a míseros, se eu não me engano, 18 dólares. Então é uma exploração caríssima. E muitos bancos já inseriram na sua política de não emprestar dinheiro para negócios que sejam flagrantemente danosos ao meio ambiente, que é a principal causa de serem opostos a esses leilões no Ártico. A segunda coisa que a administração Trump está fazendo para dificultar a administração Biden é o quê? Quando foram feitos os pacotes de estímulo à economia americana de não sei quantos trilhões que eles imprimiram lá, passamos um pacote de estímulo de 6 trilhões, 3 trilhões, eu não lembro quanto dinheiro foi exatamente. Esse dinheiro ficou na conta do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Na última semana, o secretário do Tesouro do governo Trump, o Steve Mnuchin, ele escreveu uma carta para o Senado. Dizendo que ele ia devolver o restante desse dinheiro que não ia ser passado até o final do ano, que é uma ordem de, se eu não me engano, 530 bilhões de dólares, alguma grandeza desse tipo, para a conta geral do Departamento do Tesouro. E o que isso gera? Quando a nova secretária do Tesouro entrar, a Janet Yellen, ela não vai conseguir encostar nesse dinheiro sem expressa autorização do Senado. Se o Senado não der autorização para ela não vai poder encostar nesses 500 bilhões de dólares. E qual que é o problema disso? O problema é, temos segundo turno na eleição do Senado da Geórgia. A Geórgia precisa votar pelos seus 2 assentos no Senado. E essa disputa por cada assento está entre um republicano e um democrata. E o que acontece? Atualmente o placar do Senado está 50 para os republicanos e 48 para os democratas, certo? Se na Geórgia derem os 2 assentos para os republicanos, e isso é o voto popular que vai decidir. Se derem os 2 assentos para os republicanos, Balbal Juvenal controle do Senado para os republicanos. Se derem os assentos para os democratas, fica 50-50
E aí a Kamala Harris, como vice-presidente, tem o voto de desempate. Aí ela participa dos votos no Senado como voto de desempate. O que acontece com o voto na Geórgia? Por que esse voto é o grande X da questão no momento da política americana? Além dos democratas estarem gastando uma grana preta com comerciais, com campanha, o Bernie Sanders foi fazer campanha para um dos candidatos, não sei quem mais foi lá, se eu não me engano, outras personalidades democratas já foram para o estado da Geórgia fazer campanha especialmente para o candidato Raphael Warnock e assim por diante. Os republicanos da Geórgia, apoiadores ferrenhos do Donald Trump, estão se sentindo abandonados pela própria campanha do Trump. A líder da campanha do Donald Trump, chamada Ronna McClain, a presidente do comitê de campanha, ela foi fazer um comício para os candidatos republicanos e ela foi confrontada numa sessão de perguntas e respostas por dois populares fazendo perguntas ali na hora, perguntando: ora, bolas, por que vocês não defendem o Donald Trump publicamente se essa eleição foi roubada? Vocês não estão dizendo que essa eleição foi roubada? Por que a gente vai ter que votar de novo então? Se a gente vai ter que votar de novo, quer dizer que o sistema funciona. Então qual que é a verdade? O sistema funciona ou não funciona? Como é que vocês falam pra gente participar de novo de eleição se a outra eleição lá foi roubada? Então a própria campanha republicana está encontrando dificuldades em colocar republicanos de volta a votar. Só que isso é um momento histórico. Por quê? Historicamente, nesses segundos turnos, os republicanos têm uma taxa de comparecimento muito maior do que os democratas. Muito maior mesmo. Os democratas, por serem pessoas geralmente de uma classe social mais diversa, tendem a serem menos comprometidos com o partido. Então são pessoas que comparecem menos para votar. Os republicanos são votantes mais ferrenhos. Só que dessa vez, pela falta de uma defesa dos políticos eleitos do Donald Trump, por eles não estarem defendendo Donald Trump, o povo não quer participar nas eleições. E isso pode pender o controle do Senado para os democratas. E isso vai facilitar toda a agenda do Joe Biden. E aí vem a terceira coisa que está ocorrendo. No final de semana, houve o assassinato do físico nuclear Mohsin Fakhrizadeh. Esse físico nuclear iraniano supostamente foi o mentor do programa de armas nucleares do Irã. E quem teria assassinado esse físico nuclear teria sido Israel. Ou com drone ou com pessoas mesmo. Teriam enviado uma equipe mesmo do serviço secreto israelense. O próprio Estado iraniano mudou a narrativa. No primeiro momento, eles tinham dito que foi uma equipe de agentes israelitas que tinham assassinado o físico nuclear Mohsin Fakhrizadeh. Mas agora eles estão dizendo que Israel assassinou o físico nuclear com um drone. E isso é um método que Israel já utilizou outras vezes ali na região, certo?
já estavam ocorrendo boatos de que se houvesse alguma iniciativa na região por parte dos Estados Unidos, se os Estados Unidos atacasse o Irã ou alguma coisa do tipo, haveria uma retaliação no porto de Haifa, em Israel. E o Irã atacaria o porto de Haifa, em Israel. Então, talvez, como um ataque antecipado, Israel foi lá e tomou essa ação. Mas é muito difícil a gente assumir uma coisa dessas, que Israel faria uma coisa dessas sem a anuência do presidente americano. E uma das pautas do Joe Biden é o quê? É voltar para o acordo nuclear com o Irã. Essa é uma das pautas de relações internacionais do Joe Biden. Portanto, isso é um fator que pode causar um estremecimento muito grande antes dele entrar na Casa Branca. Certo? Então, essas coisas que o Trump tem feito antes mesmo de sair já vão dificultar os primeiros meses, se não o primeiro ano, do mandato de Joe Biden. E assim eu encerro essa edição do podcast A Ser Nomeado. Agradeço muito a vocês que escutaram até aqui. Deixe seu like no nosso canal do YouTube, se inscrevam, ative o sininho para receber as notificações, siga-nos no Spotify, no Apple Podcasts, deixe a sua avaliação lá, comente o vídeo, me siga no Instagram em @IamFernandoLima, me mande mensagens, enche o meu saco, vamos continuar uma conversa. Eu quero construir uma comunidade de pessoas preocupadas com a política internacional, que querem literalmente destrinchar esse assunto. Muito obrigado.